Eu vou aproveitar, eu vou pedir os meninos do multimídia para colocar um vídeo aqui, o card do RPM, vocês já viram, mas eu vou pedir um vídeo que eu mandei mais cedo aí. Davi, você está com o vídeo aí? Queridos, antes de dar o play no vídeo, homens, cadê os homens dessa comunidade? Meu Deus do céu, os homens estão fracos demais, né? Quer comer lá no Videira Café primeiro? Não, pode não. Cadê os homens dessa comunidade? Aê. Queridos homens, esse é um projeto que vai fazer parte da nossa agenda de Homens em Ação. E no mês de setembro, nós homens nos reuniremos para um RPM, tá? É um evento do Legendários, é um evento global que acontece em vários países do mundo. Todo mês acontece. É um reto por mês, pelo mês, quer dizer, orar pelo mês. E nós faremos no último sábado do mês de setembro, e nós oraremos pelo nosso município, pelos homens, pela sociedade, pelas famílias e pela sociedade feirense no último mês. E acontecerá 5 da manhã, tá? Onde nos reuniremos lá na Fazenda Rehoboth. E eu queria que todos os homens daqui estivessem lá. Nós vamos fazer uma trilha pequena, é pequena mesmo, só a gente vai andar em torno de 1.200 metros, é pequeno. Só porque a gente precisa chegar em um local muito especial que foi preparado por Deus para nos receber, onde lá nós, reunidos, oraremos pelos motivos a qual eu já apresentei e também pelos projetos de vocês, homens. Vocês vão lá apresentar as demandas de vocês, os projetos, as famílias, e nós oraremos. Será um tempo fantástico. Leve seu próprio lanche, tá? Vá de calça, recomendo de calça e um tênis apropriado para uma caminhada, uma trilha, porque tem alguns espinhozinhos e arranha, entendeu? Porque a gente vai fazer uma trilha, então vá de calça e uma roupa leve. Leva seu lanche, leva sua água, recomendamos levar água também, porque a gente está indo para o meio do mato. E, para quem não sabe onde é, só para dar uma dica, eu vou passar um vídeo. Fica perto da Noide, é pertinho, é dentro de Feira de Santana. Olha o vídeo aí, como chegar lá no RPM. Tem um áudio. Avenida Noide, passando ali pelo posto Gás Alto, tá vendo? A gente segue a Avenida Noide, passa ali perto do Colégio Acesso, passa na Estação 1. Você segue até o retorno que tem para voltar para o Brisasville. Esse retorno aí, onde você retorna e entra logo à direita numa entrada que tem lá, a entrada Avenida Antônio Bittencourt, indo para o Brisasville, passa em frente 2 condomínios, você vai ver esse condomínio, House, Fendi, e depois você vai chegar em uma rotatória, você não vai dobrar para o Brisas à direita nessa rotatória, você vai entrar nessa rotatória por uma avenida nova, tem essa placa, você vai dobrar ela aí à esquerda e vai pegar essa avenida nova que a gente fez lá, e você chega até o final dessa avenida, aí tem uma rotatória onde terão legendários te esperando para te receber. Beleza? 5 da manhã, queridos. Cheguem mais cedo. Chega antes de 5. Chega 10 para 5, porque vai ser um momento fantástico. É rápido. A gente vai ter uma demanda de 2h30. 7h30 está todo mundo liberado para suas atividades, tá? Não deixe de ir, homem. Não deixe de ir. Não perca essa oportunidade de estar lá conosco e apresentar tanto sua família quanto seus projetos ao Senhor. Amém? Agora, queridos, eu vou pedir um outro favor. Está todo mundo com o celular aí? Não vou pedir para botar no modo avião. Mas está todo mundo com o celular aí? Quem tiver com o celular, eu quero que acenda a lanterna, para eu ver daqui de cima. Acende a lanterna do celular, todo mundo. Apaga a luz aí, por favor. Alguém que está com a luz aí, apaga a luz aí. Pronto. Todo mundo com a lanterna, bora. Todo mundo com a lanterna. Eu vou até filmar isso aqui. Aliás, não, o pessoal está filmando aí para mim. Apaga a luz aí. Pode apagar tudo, menos a do palco aqui. Tem luz demais. Todo mundo está com o celular. Beleza, temos muitos celulares hoje aqui, tá? Não vou pedir para botar no modo avião, tá bom? Obrigado, pode acender a luz. Eu vou pedir o seguinte. Tem uma mensagem que eu coloquei no Ágape aí agora. Coloquei no Ágape, coloquei no grupo do Homens em Ação e coloquei lá nos Legendários da Videira também, tá? Coloquei uma mensagem, coloquei um card, onde o card está escrito Fora do Barco, e coloquei o link da transmissão, dessa transmissão do YouTube. Você que está assistindo aí pela tela, que não pôde estar aqui,
você pode entrar no Ágape, pegar esse link, ou até pegar esse link que você está assistindo, e eu queria te convidar agora para você enviar para 5 pessoas. Ou para 5 pessoas, ou para o grupo da família. Eu queria que você pensasse 5 pessoas que você gostaria que estivesse aqui vendo essa pregação hoje. Tá? A pregação, eu tive a ousadia de dar o título Fora do Barco. E eu queria pedir que você compartilhasse com pessoas. Eu estou compartilhando agora com os grupos da minha família. Vou compartilhar com minha mãe, que está em Macarani, que espero que esteja assistindo. Todo mundo compartilhou? Acenda as luzes, por favor. Bota o card aí, Davi, por favor. Queridos, o RPM não tem custo, tá? Para o homem que for, não tem custo. Só leve seu lanche e sua água, ok? E teremos todo mês. Agora, no mês de outubro, também tem uma novidade. Como o Cláudio falou aqui, nós teremos um evento no dia 28 de outubro. Cláudio, eu vou dar o spoiler mais forte. Do Homens em Ação, promoverá dia 28 de outubro um evento chamado Missão Empresarial, onde nós receberemos aqui o CEO da Forte Leve, o senhor Antônio Torres, que vai trazer algo para a gente de novo. E você, homem, tem que estar aqui, e você tem que convidar um amigo seu empresário para estar aqui. Nós vamos encher isso de empresários, e a palavra será dada a homens e a homens empresários. Fechado? A gente vai fazer o card e vai compartilhar logo, ok? Eu queria pedir a Davi para colocar aí na tela a palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus, nome bonito, capa nós, né, Xará? Cadê meu Xará ali? Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 33 na NAA, Nova Almeida Atualizada, e eu vou tentar botar aqui meu cronômetro, viu, Cláudio? Eu acho que eu vou acabar perdendo tempo aqui. Eu vou pedir às meninas para colocar aqui. Ana, ô Samuel, coloca aqui um cronômetrozinho para mim. Agora, tira o bloqueador de tela. Bota, nunca fechar a tela aí para eu ficar com o cronômetro aqui. Vamos ler, né? Está na tela aí? Perfeito. Capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Queria que você fechasse os olhos. Querido Pai, graças te dou pelo privilégio que o Senhor nos concede da Tua palavra. Graças te dou porque o Senhor nos deixou tudo aqui registrado. E temos o privilégio de conhecer. Senhor, como ministro do Teu Evangelho, eis-me aqui, Pai, e me oferto e entrego ao Senhor. E te peço o Teu Espírito Santo, Pai.
para que eu seja aqui um verdadeiro arauto fiel do Senhor, para que eu venha aqui pronunciar os teus decretos, as tuas vontades, pronunciar com clareza. Também te peço que o Senhor conceda do teu Espírito a todos que estão aqui, para que recebam a tua palavra com entendimento e que sejam cheios de alegria por viver e compartilhar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse momento da história, que a gente leu aqui agora no livro de Mateus 14, ele inicia o versículo 22 falando, logo a seguir, quer dizer, os discípulos estavam e presenciaram 20.000 pessoas serem alimentadas por 5 pães de cevada e 2 peixinhos secos. Vocês lembram, eu preguei aqui, acho que é a minha penúltima vez que eu estive aqui pregando, sobre a entrega. O menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos entregou, Jesus multiplicou e alimentou 20.000. Mesmo os discípulos duvidando que isso seria possível. Aquele momento findou-se e eis que estamos aqui agora. Não está escrito, mas eu digo por mim, esses discípulos deveriam estar muito felizes. A emoção que tomava o coração desses discípulos era a alegria de poder ver aquele milagre, de ver o poder de Jesus, de ver verdadeiramente Deus multiplicando. E como não bastasse, eles no final recolheram tudo, sobraram 12 cestos. Vocês lembram? Pronto. Aqui estamos nesse momento. Agora, final do dia, Jesus manda dispersar as multidões e chega aos discípulos e diz, entra no barco e vão para outra margem. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês porque Jesus está dando um comando. Eu vou chamar esse comando de voz. Tá? Como no exército. A voz. O voz disse, entrem no barco e vão para outra margem. Houve um comando, tá? Uma ordem. Eles entraram, agora vamos lá. Aqui registra que é fim de tarde. Os discípulos entraram no barco, fim de tarde, para ir para outra margem. Mas não ia ser possível chegar antes de escurecer. Vocês sabem que judeu, nessa época, não andava à noite. Não andava pelas estradas. Quem dirá o mar? É meio doido o negócio, né? Esse comando é meio louco. Mas os discípulos, não está registrado, mas eu também vou dizer por mim, eu não acredito que eles tenham duvidado. Pode até ter pensado, mas talvez não tenham duvidado e questionado. Jesus, agora à noite a gente vai atravessar esse mar? Eu acredito porque eles estavam movidos pela emoção de ver a multiplicação. Então, eles foram. Jesus tem mais um problema, Jesus não vai com eles. Eu vou subir o monte para orar. Pense você aí, rapaz, e o chefe não vai com a gente, está mandando e não vai? Será que aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Não, era a voz que estava comandando. E eles foram. Só que é registrado que Jesus orou a só, e quando Jesus resolveu, quando olhou, eles estavam longe. E Jesus resolve ir para eles e estar com eles. Em algumas versões fala que esse momento era a 4ª vigília da noite. A vigília da noite, vamos lá. O dia tem 24 horas, sendo 12 horas dia, 12 horas noite. Então, das 18 às 6 da manhã, vamos considerar a noite. 4ª vigília significa a 4ª parte da noite. Se eu pegar 12 horas, dividir por 4, eu tenho partes de 3 horas. Então, a primeira parte seria de 18 até 21. Depois, de 21 até meia-noite. A segunda parte, a terceira parte, de meia-noite a 3 da manhã. E a 4ª parte, de 3 da manhã a 6 da manhã. Queridos, era em torno entre 3 e 6 horas da manhã, quando Jesus vai com os caras, encontrar com os caras. O mar estava, aqui na versão NAA, o mar estava açoitando o barco. Na NVI, ele fala em fustigava. O barco era fustigado pelo mar. Fustigar, no grego, vem de timoró, que significa açoitar. Por isso que na NAA fala em açoitar.
Açoitar é bater. A tradução ao pé da letra significa açoitar com a vara. Quem lembra da vara da disciplina? Os escravos eram açoitados, amarrados e açoitados, né? Vocês lembram no Brasil, quem estudou a história do Brasil? Então, o barco estava tomando pancada. Os caras, você sabe que um mar revolto gera medo. Os caras estavam com medo. E aí vem agora Jesus andando sobre as águas. Quando eles olham, eles veem o quê? Um fantasma. Por que um fantasma? Primeiro, eles estavam com medo. Queridos, andar sobre as águas é coisa de doido. Para a mente daqueles caras, para a mentalidade daqueles caras, quem andaria sobre as águas? Só um fantasma. Porque era o background que eles tinham na cabeça dele, na mente deles. Era o que a mente tinha de memória. Fantasma. Tá? Então, eu queria chamar a sua atenção para as memórias, para uma mentalidade. Nós raciocinamos em cima daquele background que nós já temos, que é o quê? A memória. Tudo que você tem na memória. Seu cérebro, ele funciona, a memória funciona como fotografias. Tudo que você vê, o cérebro vai arquivando como imagens. Por isso que é muito mais fácil, às vezes, você aprender algo vendo do que lendo. É mais rápido. Você aprende, mas é mais rápido vendo do que lendo. Porque vendo, você já recebe uma fotografia pronta e você já bota lá no seu HD uma fotografia pronta. Você quer ver? Toda vez que eu, Mateus, eu fui chamado por legendários, falaram assim, caminhar na montanha. Aí, não, tem floresta. Quando eu penso floresta, na minha mente vem rapidamente uma imagem de uma floresta, um caminhozinho de terra e uma menininha de gorro vermelho, camisa branca e um vestidinho vermelho com um cesto na mão, de costas. Por quê? Chapeuzinho vermelho. Acertou. Ó, ela está de vermelho. Você sabe por quê, gente? Quando eu era criança, leram tanto esse negócio de Chapeuzinho Vermelho, e eu vi tanto um livrinho ilustrado que tinha fotografia, que essa memória é muito forte no meu coração, na minha mente. E eu lembro. Falou em floresta, vem a imagem na mente. Parece que o cérebro faz assim, tchá, pega a imagem, tchá, bota no meu pré-córtex, e aí eu já tenho uma informação. A imagem deles era um fantasma. Aí Jesus pega e diz, não, sou eu. Pedro, ousado, Pedro mais ousado, fala o quê? Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir encontrar com o Senhor andando pelas águas. O que Jesus faz? Venha. Agora tem a segunda voz. Segundo comando. Primeiro comando, entra no barco, vai para outra margem. Segundo comando, Pedro desafia andar, Pedro pede. Fantasma, Jesus, Jesus, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas, e ele escuta um segundo comando, venha. Eu vou traduzir, venha Pedro, sobre as águas. E Pedro sai do barco. E Pedro anda sobre as águas. Eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando, usando minha mentalidade, meus pensamentos, minha memória. Pedro não vai não, Pedro, que tu vai morrer afogado. Porque pense comigo, um mar agitado, marinheiro no mar agitado fica tenso. Por mais que ele domine sobre navegação, ele fica tenso. É tanto que quando eles ficam atentos que se um homem cair ao mar, tem um grito, homem ao mar, e todo mundo desesperado tenta salvar. Então eu, com a minha memória, com a minha mentalidade, fico imaginando os caras lá. Não, Pedro, não vai não, Pedro, não vai não. Mas não está registrado, então nós vamos esquecer isso. O que vale é que Pedro foi, andou sobre as águas. Mas quando ele olhou o vento, ele começou a afundar. Só que ele começou a afundar e ele se lembrou. Se lembrou de quem? Daquele que ele sabia que poderia fazer ele andar sobre as águas. Pedro sabia do poder de Jesus. E ele gritou, Senhor, me salva. E Jesus estendeu a mão, levantou, colocou no barco e o mar acalmou. E o que os outros discípulos falam? Este verdadeiramente é filho de Deus. Agora, eles já estavam, mas agora tem mais uma confirmação. Mesmo vendo o milagre da multiplicação, agora eles olham aquele milagre. Jesus andando sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas, salvou Pedro, entrou no barco e tudo se acalmou. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. É dele que nós vamos falar hoje. Mas eu queria te chamar,
Eu tenho um negócio comigo, eu gosto de ler a Bíblia me colocando no personagem. Eu nunca consegui me colocar no lugar de Jesus, não, glória a Deus. Que eu nunca serei como. Mas eu já me coloquei muito no lugar de Davi, quando estava vencendo Golias, Gideão vencendo aqueles filisteus com apenas 300 homens. Já me coloquei no lugar de Sansão, quando com a queixada de jumento derrubava um bocado. Quando Sansão pecou, eu caí fora. Não, Sansão não, estou fora, já não sou mais Sansão. Quando Davi pecou com Batseba, eu reclamei, não, estou fora. Davi, eu estou fora. Só que eu entendi que eu precisava me colocar no lugar de Sansão, no lugar de Davi, exatamente quando eles foram pecadores. Quando eles vestiam a roupa de homem, pecador. E toda vez que você lê a palavra, se colocando no lugar do frágil, você vai ter uma revelação diferente para você. Porque Deus vai falar com você. E hoje, nessa noite, Deus vai falar com você. Amém? Pois é. Se coloque no lugar de Pedro. Se tiver difícil de você se colocar no lugar de Pedro, eu vou te ajudar. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me acompanhar. Tá bom? Quem era Pedro? Primeira pergunta. Quem era Pedro? Mateus, capítulo 4, versículo 18. Davi vai me ajudar. Davi está rápido. Já está na tela. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescador. Pedro era um pescador. Combinado? Agora eu vou te perguntar. Eu vou trazer para a palavra, tá? O que está cá. Tinha Pedro, tinha um mar. Existia um mar entre os discípulos no barco e Jesus estava no monte. Existia um mar. O que é um mar? O que era o mar para Pedro, que é o personagem que eu quero te chamar para ser? O mar para Pedro era o lugar onde ele lançava as redes. Era o lugar onde ele tirava o seu sustento. Era o lugar onde Pedro trabalhava. Era o meio de Pedro. O mar era o meio comum para Pedro. Um ambiente em que comumente ele frequentava para pescar. Pedro no mar fazia o quê? Ele tinha uma missão. Ele ia pescar para ganhar o sustento para ele e para sua família. Então Pedro ia ao mar em missão. Pedro ia buscar o sustento. Pedro tinha no mar o quê? O meio de vida dele. Pedro vivia pelo que aquele ambiente oferecia. E para isso, Pedro tinha que enfrentar o ambiente e as suas circunstâncias. Porque algumas vezes o mar está tranquilo, mas outras vezes o mar está revolto. Só que Pedro, às vezes até escolhia não ir para o mar revolto, não vou nem sair de barco, mas às vezes ele saía e o mar ficava revolto. E Pedro tinha que enfrentar as circunstâncias. Vocês lembram que quando teve essa passagem em Mateus 4, que Jesus encontra Pedro, Pedro passou um tempão pescando, não pegou nada. Enfrentou circunstância difícil. Mas Jesus veio, deu uma ordem para ele, de novo, uma voz veio sobre Pedro, lança a rede, vá para o barco um pouquinho mais fundo, lança a rede. Ele lança a rede, senhor, eu já passei a noite toda pescando, vou lançar porque é o senhor que está mandando. Ele lança e pega 153 peixes. Tá bom? Então esse era Pedro que vivia no mar e que enfrentava as circunstâncias. Então eu vou dizer que o mar aqui vai simbolizar a sua circunstância, ok? Pedro, um pescador, ele vai simbolizar o que você é hoje. Eu não sei o que você é. Se é engenheiro, se é médico, se é professor, se é vendedor, professor, dona de casa, esposa, várias coisas você é. Tá? Então, agora, eu vou pedir, porque lá, Pedro estava enfrentando o mar fustigado, como vocês já viram, que está no versículo 24, eu vou pedir Davi para botar João 16, 33. Por quê? Porque você também tem seu meio. Você sai para trabalhar, amanhã, segunda-feira, você vai sair para trabalhar. E você vai enfrentar circunstâncias. Ou você vai sair daqui, você vai para sua casa, encontrar com sua família. Talvez sua família não esteja aqui. Talvez você é um convidado, veio pela primeira vez, vai voltar para sua casa. A sua família é um meio que te espera. E nesse meio tem circunstâncias. E circunstâncias difíceis. Você enfrenta dificuldades no trabalho, você enfrenta dificuldades em casa, às vezes. Então, ao que está escrito que Jesus falou em João 16, 33, ele diz
tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou dizer aqui, o mar, agora para você, chama-se mundo. Combinado? O mar é o mundo e no mundo tereis aflições. Só que tem uma outra peça nessa palavra, barco. Tem barco. O que é o barco para Pedro? Barco é um equipamento que Pedro usa para seu trabalho, para pescar. Mas barco vai além disso. Se Pedro vive, se o mundo de Pedro é o mar, é a água, o barco é um equipamento que permite a Pedro andar sobre as águas. Combinado? Concordam comigo? O barco vai fazer Pedro andar sobre as águas. Então o barco é o meio, o equipamento que Pedro usa para enfrentar o meio a qual ele vai ter que enfrentar. Só que barco, Pedro era até especialista em barco. Pescador, tem que saber de barco, tem que saber navegar. Só que barco, ele tem um padrão, tá? Por quê? Porque precisa navegar, precisa flutuar, precisa andar para um lado em que você vai conduzir e precisa dar segurança para quem está dentro do barco. Então, o barco é um equipamento que promovia condições de enfrentar seguramente o andar sobre as águas. Padrão de segurança todo barco tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quem foi o primeiro engenheiro náutico do mundo? Noé. Obrigado. E eu vou pedir Davi para colocar Gênesis 6, versículo 14 ao 15. Queridos, o barco, para ser construído, o engenheiro encontrou um padrão de segurança. A engenharia, ela é feita de padrões e normas para gerar segurança e sustentabilidade. Então, existem padrões e normas. Eu vou chamar de norma. O primeiro engenheiro náutico foi Noé. E onde foi a faculdade de Noé? Deus chegou para Noé e falou: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e revestirá com um betume por dentro e por fora. Passa por 15. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Olha o padrão. Se você for estudar engenharia náutica, você vai ver que esse é um padrão que garante a flutuação e a boa movimentação com o mar ondulado. Noé foi o primeiro engenheiro náutico. E Deus já tinha dado o padrão. Então, o barco representa um padrão de segurança para andar sobre as águas, ok? E uma pergunta que eu quero fazer para você, já que eu estou te convidando para se colocar no lugar de Pedro. Qual o seu padrão de segurança para você andar neste mundo? Você tem padrão de segurança? Você tem padrão de segurança? Seu padrão de segurança está na sua mente. E a sua mente, ela está cheia de dados, cheia de fatos, informações e memórias. A sua mente, desde pequenininho, você foi recebendo informações. Você abriu os olhos como bebê, viu a luz, depois você identificou as cores, os números, os formatos. E você foi crescendo, você aprende a engatinhar, você aprende a andar. E sua mente vai recebendo inputs, tá? Vai sendo imputado dentro do seu cérebro informações. Só que o seu cérebro é uma máquina fantástica. Ela pega todos esses dados, processa e dá outputs. Ela vai fazer saídas. Como são saídas? Reações, emoções, atitudes, comportamentos. Eu vou dizer o seguinte: seu cérebro é uma máquina perfeita. E dentro dela tem um software. Um software que processa os dados. O que entra é processado para sair. Isso, no ser humano, significa mentalidade. Pedro tinha uma mentalidade de pescador.
porque ele aprendeu tudo sobre pesca, sabia como se comportava, ele presenciou coisas, ele testemunhou coisas, ele experimentou, viveu e ele tinha convicção sobre o seu padrão mental de pescador. Tá? Então você tem uma mentalidade. Concorda? Então repete comigo. Eu tenho uma mentalidade. Pronto. Essa mentalidade é o seu software, é o software humano, que tem um padrão. Tá? Cada um tem uma maneira individual de pensar e de julgar. Isso é mentalidade. Geralmente você pensa e você julga. Você raciocina e julga. Eu raciocino com o quê? Com o número de dados. E com a forma com que o meu sistema processa. Por exemplo, eu vou fazer um exame. Você vai fazer um exame, eu fui lá em Luzerne fazer um eletrocardiograma. Ele bota uns aparelhos aqui, o aparelho fica lá um tempo captando, eu fico correndo na esteira, ele fica lá, eu não sei se o nome do exame, tá, mas eu fiz um na esteira e outro deitado. E o aparelho está lendo as informações, ele está recebendo um input de dados, tá? Batimentos, frequência, velocidade, e ele está. E por conta de um padrão estatístico que existe dentro do sistema que lê, ele vai dar um resultado para mim, dizer que está bem, se não está precisando fazer, está entupido, tem alguma coisa errada. Então, o aparelho, o sistema do aparelho, baseado num conjunto de informações que ele já analisou estatisticamente, vai dar um output para o médico. O meu foi bom e eu pude ir para o Legendários. Mas, enfim, sua mente está fazendo o mesmo. Está avaliando todos os dados que está vindo à mente dela e dando um output. Queridos, eu sou um engenheiro civil. Minha mente, mais do que todo mundo, ela gosta de raciocinar mais um pouquinho. Ela gosta de 2 mais 2 tem que ser 4, não dá para mudar. 3 mais 3 tem que ter 6, não dá para mudar. Então, eu tenho padrões de raciocínio. Eu tenho o meu software específico, assim como você também tem. Só que dentro dos meus padrões específicos, é um pouco difícil quando me oferta algo fora daquele padrão. Eu não sei se você passa por isso, mas eu acredito que você deve ter essa experiência. Fora do seu padrão de raciocínio, algo fica... Eu costumo dizer assim, ó, doido é aí. Eu tenho uma reação. Tá? E você vai reagir conforme os padrões que te foram dados. O que isso chama? Também você vai ter emoções. Você vê que eles tiveram medo. O pescador também tem medo quando vê o mar agitado. São emoções, que é normal sair em você também algumas emoções, que vai te fazer decidir e agir por alguma coisa. Mas, queridos, só que tem certas emoções que prejudicam você a desfrutar de um caminhar, desfrutar de algo que está acontecendo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro item chamado verdade. Existe agora uma verdade. Existe o meu raciocínio, mas existe uma verdade. Tá? E... no seu raciocínio, você costuma eleger verdades. A sua mentalidade elege algumas verdades. E outras coisas consideram que não são verdades. Beleza? Então, eu tenho uma pergunta para você. O que você elege como verdades em seu coração? Tá? Isso você vai raciocinar, deve ter muitas, mas eu quero te trazer uma outra, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Então, agora, como Pedro, eu quero te chamar a atenção para a verdade, independente das verdades que você elege na sua mente. Eu quero te chamar a atenção para Jesus. Por quê? Porque essas verdades vão definir o seu rumo. Essa verdade fez Pedro decidir por sair do barco e andar sobre as águas. Olha o que está escrito no livro de Provérbios 4, 23, na versão NVT. Assim, Davi, bota aí, Davi. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Guarde o seu coração. Guarde sua mentalidade, suas emoções, seus pensamentos. Guarde o seu coração. E os seus pensamentos vão dizer como você vai processar e vai reagir.
Quem lembra aqui do CIS, né? O CIS, Paulo Vieira fazia uma relação bacana. Você vive algo, pensa, sente e age. É assim que você vive. O seu software faz com que você faça isso. Na versão Nova Almeida atualizada, ela descreve assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A sua vida está diretamente relacionada ao seu coração. Eu vou dizer a você como eu transcrevi. Eu transcrevi assim: se busca assegurar alguma coisa, já que a gente está falando de segurança, blinde o seu coração, pois ele dirigirá o rumo da sua vida. Vai dizer para onde você vai, tá? Seu coração vai dizer para onde você vai. Assim, se você captar esse ensino de Jesus, quando Deus fala no livro de Provérbios, para guardar seu coração, e você entender que Jesus é a verdade, você vai conseguir ouvir a voz dele e não refutar. Cláudio, quando começou aqui a pregação, ele falou que você abre os seus ouvidos para ouvir a voz de Cristo. Não foi isso, Cláudio? E depois ele ainda repetiu que você ouça a voz e obedeça. Tá? Então, eu continuo chamando a voz um comando. Jesus quer dar comandos, tá? Então, se você conseguir ouvir a voz de Jesus, você pode experimentar algo extraordinário. Só que eu vou dizer, você vai experimentar algo extraordinário. Por quê? Porque se você se permitir os seus barcos, sua mentalidade, tá? Seus modelos, seus padrões, se você ouvir só seus padrões, você vai ter dificuldade de experimentar um extraordinário. Talvez o seu padrão seja até certo, mas vai lhe dar o resultado que você já sabe. Só que o resultado extraordinário, você só vai ser possível se você ouvir a voz de Cristo e sair do barco. E abandonar esse seu barco. Eu vou trazer alguns barcos mentais, eu vou chamar padrão de barco, ok? Eu vou trazer alguns barcos mentais para você. Filhos. Tem filho que tem pai aqui, que pai é aquela... Chega a dar uma tremedeira quando lembra do pai. Não teve uma boa relação com o pai ou com a mãe, e quando lembra do pai e a mãe, dá uma tremedeira. E se acha correto de até dizer: quero nem saber, ele que morra. Estou nem aí. Entendi. Porque o mundo te ensinou isso. Quem te bateu tem que tomar uma surra. O mundo te ensinou isso. Mas olha o que está escrito lá em Efésios 6:1. Abre aí, Davi. Efésios 6:1, da versão NVI, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. O que mais? Passa aí. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está escrito que para ter vida longa tem que honrar pai e mãe. Está lá no Antigo Testamento. Primeiro mandamento de promessa. Só que você não vai conseguir ouvir essa voz de Cristo, porque existe um padrão aí na sua cabeça que foi dado pelo mundo. Ah, pai miserável. Você às vezes até é cristão, discípulo, e está soltando foguete porque seu pai não é. Não, e nada. Ele nem cristão é, e está dando bico no pai. Só que quando fala no 1, volta aí, Davi. Lá fala assim: obedeçam aos seus pais no Senhor. O que tiver no Senhor é para obedecer. Você não vai obedecer o que tiver fora da palavra. Mas eu vou trazer outro barco, outro padrão. O barco de pais. Nós somos pais. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Queridos, ontem mesmo eu pequei nisso aí. Já pedi perdão hoje à minha filha. Mas ontem mesmo eu pequei. Eu irritei minha filha ontem. Sabe por quê? Porque o padrão, o meu barco pessoal, é o barco de quando eu era criança, e que eu achava que fizeram isso comigo, me manipularam pelo medo, pela opressão, e eu achava que essa era a ferramenta que ia funcionar com meus filhos. E eu já fiz isso com meus filhos. E eu pedi perdão ao Senhor. E ontem, Mateus, pastor Mateus, pecou nisso aí. Ontem à noite, minha filha estava irritada, e eu peguei e dei uma dura, manipulando, e irritei. Imediatamente o Espírito Santo
Ouça a minha voz. Efésios 6,4. Eu ouvi a voz do Espírito. E eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor e fui pedir perdão à minha filha. Mas por quê? Porque eu tenho um padrão, eu tenho um barco. Barco de servo. Olha o que a palavra diz em Efésios 6, 5, 8. Tem gente que é empregado, né? E que chega... Ontem eu fui também jantar com minha esposa, e quando eu cheguei no lugar, num restaurante, aí chegou uma cliente, uma mulher com farda de outro restaurante, sentando o pau do patrão. Ah, e chamando de bênção. Ah, aquela bênção. Quer dizer, é bênção ou é miséria? E xingando o patrão. Oh, isso é um padrão. Quem aqui nunca tomou uma pressão do patrão? Ou nunca se sentiu oprimido? Ou foi maltratado pelo patrão? É possível que isso aconteça, ou não? Cláudio, não sorri não. Se alguém da Colégio Árabe sorrir, está em pecado, viu, irmão? Olha, Bia sorriu. Não, brincadeira, Cláudio faz isso não. Mas isso acontece. E o que o seu barco fala? A benção. Deixa ele passar aqui que eu boto o pé para ele tropeçar, cair, meter a cara no chão, ficar uma semana de atestado e não vir aqui na empresa. Já pensou isso? Quem deu risada pensou. Queridos, mas olha o que a voz do Senhor fala. Efésios 6, 5, 8. Escravos, servos, outras versões falam servos. Obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Passa aí. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam como quem serve ao Senhor, não aos homens. Essa é a voz de Cristo para o servo. Mas eu queria trazer o barco da esposa. Esse vai pesar um pouquinho mais. Porque o barco da esposa, fala dele, né? O barco da esposa. A esposa tem aquele marido, bênção, né? Não sorri não, Danilo. Tem aquele marido, né? Aí fala, eu vou falar um negócio pesado aqui. Não morreu ainda, né? Mulheres, vocês não dêem risada, não. Mas não morreu ainda. Fica batendo o pé assim. Ah, se aquele pneu estoura. A 150. Aquele tipo de marido que realmente, né, dá um trabalho. E aí o cara ainda não é cristão, não vem para a igreja. Aí você fica cheio de legalidade. Ah, miséria. E daí a legalidade, não obedecer nada. Aí o marido pede alguma coisa, não obedece nem a pau. Ainda resmunga. Olha o que a voz de Deus está falando para você, mulher. Efésios 6. Eita. Perdi aqui. Não botei aí, não foi, Davi? Efésios 6, 5, né? Acho que é o 5. Aí. Volta. Não, Efésios 6, não? É 5, desculpa. 5, 6. Me perdi. Procura aí, Nanda, para mim. Só que é 5, versículo qual? 6, né? Enfim, está lá escrito assim: esposas, sejam submissas ao seu marido. Esposas, sejam submissas ao seu marido. No Efésios 6 também diz: esposas, sejam submissas aos seus maridos. Cara, aí vai dar trabalho agora, não vai não? Mulheres que tem um maridinho que é problema, pense num barco. Esse barco nem para afundar, hein? Mas é difícil. Só que a voz está falando algo diferente. Obedeça, para você ver. É para ser submisso significa você está sob a missão dele, você é uma ajudadora dele. Você tem que ajudá-lo. Mas também logo depois, em seguida logo, Deus também dá uma voz para marido. Você, marido que deu risada, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você não queira cuidar da sua esposa com afinco, com dedicação e se dar por ela. Talvez você tenha dificuldade com isso. Não, aquela esposa minha não tem jeito não. Não dá, a mulher não me dá carinho, não me dá nada. A mulher só cobra. Mas tem um comando, tem uma nova voz para você, que também diz lá: maridos, cuidem da sua esposa, amem a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Eu sinto lhe dizer,
Jesus morreu por ela. E tu vai ter que morrer por ela. Tu vai ter que cuidar. Essa é a voz. Aquele barco que fala mal da mulher, aquele barco não é o melhor barco para você. Sua mente vai ter que se mudar, vai ter que mudar para isso. Você precisa reconhecer, gente, que seu barco não te salva. Esse barco não vai te salvar. Quem te salva é o Senhor. Só Jesus salva. Seu padrão de raciocínio pode até estar alinhado com o mundo, mas não te salva. Queridos, a palavra de Deus é a voz dele para você. Assim como foi para Pedro, a palavra de Deus é a voz para você. Eu queria te dizer que, vendo tudo que eu vi, e nessa palavra, eu quero dizer para você que fora do barco é mais seguro. Porque é de onde vem a voz de Deus. É de fora do barco que Jesus está te chamando. E Jesus disse, lá em Mateus 4,17, na versão ARC, ele diz assim, bota aí, Mateus 4,17. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha o que está ali, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está dando essa voz para você hoje. Está pedindo que você, que tem dificuldade de obedecer o que a palavra dele diz, ele está te dando uma oportunidade de se arrepender. Para fazer o que Cláudio falou, para ter sensibilidade e ouvir a voz. Só que a voz agora é de arrependa-se. Querido, Jesus falou, Pedro deixou discípulos, Jesus deixou discípulos, e um dos discípulos, Pedro, também falou a mesma coisa, como está lá escrito em Atos 2, já em Atos, versículo 38, bota aí. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus deixou discípulos. Você tem aqui pastor Niles, pastor Cláudio, pastor Wellington, pastor Mateus Oliveira, pastor Lucas, pastor Vitor, pastor Guilherme, pastor Frank, pastor Rafael, pastor Mateus Rios, que ele está usando para dar voz a você, para falar a você. E essa noite, o Espírito Santo falou com você e te lembrou de algum dos padrões, algum dos barcos que você tem levado no seu coração, que você não tem desapegado deles. O Senhor falou com vocês hoje. E Ele está chamando para um arrependimento. Queridos, sabe o que significa arrependimento? Eu tive a curiosidade de estudar. Arrependimento vem do grego metaneo, que em pronúncia é metanoia. Metavor. Metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mente. Então, o seu barco, a sua mente, precisa mudar. Olha o que Jesus disse em Romanos 12, versículo 2. Porque o Espírito Santo está falando com você agora. É hora de você arrepender. É hora de você realizar uma metanoia na sua cabeça. Olha o que diz em Romanos 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo quer moldar você. Mas Jesus, com a voz dele, que está aí, declarada sobre ti agora, está te chamando. Não se amolde aos padrões desse mundo e transforme-se pela renovação da tua mente. Sabe por quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Jesus, queridos, Pedro era experiente em andar sobre as águas, do jeito dele, no barco dele, navegando como ele sabe. Só que Pedro, e o barco funcionava, tá? O barco funcionava, o barco não afundou. Só que Pedro precisou abandonar esse seu padrão para andar sobre as águas de forma extraordinária. Agora era com seus próprios pés. Jesus está chamando você, querido,
para abandonar seus barcos. Porque, por mais que seus barcos funcionaram até aqui, Ele quer fazer você experimentar algo extraordinário. Jesus te chama agora para fazer isso. Meus queridos, essa é a vontade de Deus para você. Arrependa-se. Eu vou dizer, talvez esse seu barco seja furado. Eu vou lhe dizer, e o Senhor está lhe dizendo agora, talvez esse seu barco seja só um desenho, só uma maquete de barco, que se você botar no mar das aflições, ele vai afundar. E eu vou dizer uma coisa a você. Você está batizado, você pode achar que não terá mais aflições, mas você vai ter, porque o Senhor falou que no mundo tereis aflições. Mas Ele te dá algo diferente, Ele lhe chama para ter bom ânimo, lhe chama para se alegrar, porque Ele venceu o mundo, e a voz dEle, o comando dEle, é com Ele que você vai vencer essas circunstâncias. Meus queridos, eu queria que você fechasse os olhos, eu queria chamar os meninos aqui para cima. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu vou pedir que apague as luzes brancas, por favor, meninos da multimídia. E eu queria dizer o seguinte. Eu queria que, fechando os olhos, você imaginasse, você está sentado numa cadeira confortável, segura. Essa cadeira não está quebrada, você não vai cair. Sentado nessa cadeira, eu vou chamar essa cadeira de barco e vou dizer, este é o seu barco agora. Talvez esse seu barco esteja te dando segurança, talvez esse seu barco esteja te dando conforto. Feche os seus olhos para raciocinar comigo. Talvez esse seu barco esteja te dando conforto, uma postura que a coluna não dói, que as pernas descansam no chão. Então essa cadeira é o seu barco agora. Essa cadeira vai representar todos os padrões que a sua mentalidade tem. Essa cadeira vai representar os padrões, os barcos da sua mente. Aquele barco que o Senhor falou com você hoje vai ser representado, simbolizado por essa cadeira que você está sentado aí agora. Só que, mesmo essa cadeira estando confortável, Jesus tem algo novo para você. Jesus está dando um novo comando para você agora. Ele está dizendo, saia do barco. Ele está dizendo a você, saia desse seu barco. E se você, que conhece Jesus, sabe do poder de Jesus, sabe do amor que Ele tem por você, sabe da misericórdia e do amor que Ele tem disponível para você, você vai levantar agora desse barco e você vai levantar dessa sua cadeira, e eu peço que todos fiquem de pé. Jesus não está te chamando apenas para levantar, Ele está pedindo para você abandonar seu barco. Ele está dizendo, vem para fora. Ele está te chamando agora para você caminhar sobre as águas e vir de encontro a Ele. Jesus te chama aqui na frente hoje. Os meninos vão tocando. Jesus te chama aqui na frente hoje. Porque Ele quer que você experimente algo extraordinário. Algo extraordinário. Você pode dizer, não, mas Jesus está aqui também. Eu não preciso ir lá não, porque Ele vem aqui. Beleza. Mas eu vou dizer a você, Jesus não vai aí agora, porque Ele quer que você abandone o barco da vergonha, do orgulho, do medo de se expor. Talvez esse seja seu barco. Vaidade. Não vou lá não, que eu vou me expor. Pelo contrário, Jesus não está nem aí para isso, porque Jesus quer fazer você andar sobre as águas. Andar sobre as águas é algo extraordinário, queridos. Só Jesus pode fazer isso. O homem tem estudado física quântica e tudo, mas só Jesus e Pedro andaram sobre as águas. E você é convidado por Ele agora. Saia do seu barco
E se o seu barco ainda está na vergonha, na timidez, no medo de se expor, aí você tem que sair imediatamente do seu lugar e vir à frente. Porque os presbíteros dessa igreja vão orar por vocês. Eles vão tocar as mãos sobre vocês. Eles vão tocar sobre cada cabeça. E algo novo e extraordinário vocês experimentarão. Talvez você esteja aqui nada, eu vou para a igreja para ficar me expondo ao ridículo. Não. Pedro andou sobre as águas. Ou talvez você esteja até vindo, caminhando, esteja com medo de vir ao máximo na frente e agora começou a afundar. E eu quero lhe dizer, grite, Senhor, me salva. E Ele vai te puxar para cima. Ele vai te salvar. Eu queria que você que não entregou a vida ao Senhor ainda, está na hora de você fazer. Está na hora de você entregar sua vida a Jesus. Aqueles que já são batizados, estão muitos aqui, porque tem motivos para converter o coração. Tem padrões, tem barcos que precisam ser afundados. E é por isso que eles estão aqui. Ou talvez você nem seja ainda um batizado, mas o Senhor falou com você hoje e você quer abandonar seu barco. Se tem convidado aqui hoje que não foi batizado ainda e que ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus, a voz de Jesus, ouviu o comando e quer obedecer e quer se batizar, que você levante a mão, porque a gente precisa saber para a gente te ajudar. Como ministros estamos aqui para ajudá-lo. Não tenha vergonha. Se você não é batizado e o Senhor falou com você essa noite, saia do barco. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a palavra de Deus, essa é a voz de Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Se você quer essa salvação, você pode estar como Pedro, que até conseguiu andar sobre as circunstâncias, mas que está afundando. E talvez esse afundar seja o seu batismo. Seja simbolizando o batismo que o Senhor te reserva. E você precisa descer as águas. Se você está aí e está com vergonha, quebre o barco da vergonha. Você ainda vai ter tempo, porque os meninos vão louvar. E quando você estiver aqui na frente, você vai orando. Ore, apresente esse barco ao Senhor, essa circunstância que tem te prendido. Pedro afundou, mas se levantou. Pedro representa um batismo. Jesus salvou Pedro retirando das águas. Ele quer te salvar. Os meninos vão cantar. E depois nós vamos orar. E você ainda vai ter tempo de tomar a decisão. Tem um louvor, tem uma música, tem um compositor que escreveu uma música muito linda que diz assim: a voz com som de muitas águas traz meus pés de volta ao caminho. Eu vou dizer que é uma poesia. Ela me guia, a voz de Jesus. Ela me guia, me diz por onde eu devo ir. E eu estou aprendendo a andar de olhos vendados, me movendo não pelo que eu vejo, mas ao som de suas palavras. Fora do barco é mais seguro, porque é de onde vem a sua voz. E você quer andar e confiar e ouvir a voz de Cristo? Pois é, somente a voz dele é o barco que te salva. Eu estou aprendendo a descansar ao som de sua voz. Os meninos vão louvar uma outra música aí. Você continua orando. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
sobre as águas. Os presbíteros estão tocando sua cabeça. E você está sendo erguido da água. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. São Sol se gloria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado Jesus, a Ti rendemos graças, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus comandos de voz aos nossos ouvidos. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, nunca nos abandonou. E o Senhor sempre tem a palavra que nos consola, Pai. Pai, não queremos nos amoldar aos padrões desse mundo. Então, Senhor, precisamos renovar as nossas mentes, que assim a Sua palavra seja a fonte de renovação da nossa mente. Pai, que a Tua palavra entre aos nossos ouvidos de forma bem forte, que estejamos cheios de sensibilidades para ouvi-la, que ela entre, Pai, numa sintonia clara, para que não haja dúvida, mas sim o entendimento, e que a nossa mente seja transformada pelo Senhor, e que assim ouvindo, Pai, experimentemos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Os Teus filhos aqui estão, Pai, porque decidiram que querem abandonar os barcos que eles têm enfrentado as circunstâncias. Alguns, Pai, estão com circunstâncias difíceis, assim como Ana Alice, que está lá do outro lado dessa tela, Pai, assistindo, enfrentou uma cirurgia por um câncer, mas o Senhor tem feito Ana andar sobre as águas, ela e a família. Então, Pai, também sobre esses que aqui estão, que têm circunstâncias difíceis e que estão agora apresentando ao Senhor, eu te peço que a Sua voz seja sobre eles, que o Teu comando seja dado, e que também o Senhor os mova por um coração obediente, na obediência de cumprir tudo aquilo que o Senhor quer. E que, Pai, eles se rendam e busquem a Tua ajuda através dos Teus líderes, Teus pastores. Que eles busquem, se tiverem com dificuldade de entendimento, que tenham um coração, Pai, ofertado para serem discípulos, para serem discipulados. E que assim, Pai, o entendimento os mova por um discernimento e uma ação. Que essa oração, Pai, mova os Teus filhos em ação, e que em ação eles experimentem da abundância do Senhor, de algo extraordinário que o Senhor tem para cada um deles, e que eles tenham a convicção, Pai, que com o Senhor, sob a Tua voz, sob o Teu comando, eles estão agora preparados para andar sobre as águas.
Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor os conduza aos seus lares, que eles vão em paz, que eles tenham um momento agora de comunhão fantástico e continue a comunhão na tua igreja, Pai, ali no Videira Café, e que ao irem para casa, eles vão com o Senhor, que o Senhor os acompanhe, instruindo, ajudando, pegando na mão quando afundarem nessas águas das circunstâncias desse mundo. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe os presbíteros que tocam as mãos em nome do Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus assim te peço. Amém, amém e amém. Erga a sua voz louvando e cante aleluia. Volte seus lugares e aguardem que a gente ainda tem um comunicado para fazer. Queridos, a gente vai encerrar essa celebração. Os meninos vão continuar tocando aqui algumas músicas e a gente vai acender as luzes lá do Videira Café. E o Videira Café está esperando vocês para esse evento de primavera, esse evento, esse novo tempo que se inicia, né? Uma nova estação que também você receba como um novo tempo da sua vida, da sua história a partir de hoje. Fiquem à vontade, o Videira Café os espera.